Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui no canal, não tem esse canal. Mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: e parou para pensar que o Brasil já foi realmente feito para não dar certo, para não funcionar, para sempre se manter no mesmo estado econômico em relação ao resto do mundo? E por que isso? Para ser um país subdesenvolvido, porque precisa de existir país subdesenvolvido, precisa de existir país na pobreza, na miséria extrema, precisa de existir país que é emergente, precisa de existir, porque existindo essa diferença social, existindo essas classes sociais, existe um poder chamado governo para administrar essas classes sociais. Porque se todo mundo tiver a mesma classe social, não existe ostentação, não existe a raridade de você ser um dos poucos que pode conseguir comprar tal carro, de você ter o gosto refinado, que você tem o paladar refinado, você bebe aquele vinho lá e tal, que tem aquele aroma, toda aquela frescuraiada para pôr vinho para na taça, um pouquinho, balançar, cheirar, notas disso, notas daquilo e tal, antes de provar e tal. E sim, é tudo frescura para essas paradas. Isso não anula o fato de também existir a profissão, existe o lado sério, né? Existe o lado científico, o lado químico, o lado estudioso, né? O lado da profissão, do dinheiro, né? Que as pessoas ganham muito dinheiro com essa profissão de sommelier, as pessoas ganham muito dinheiro para estudar, para ensinar, né? Para dar aula para os futuros sommeliers, os que têm as vinícolas, né? Para vender tal e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, apesar de todo esse lado sério, de ter a profissão, etc e tudo mais, por que é frescura? Porque o que é o sommelier? O que é o vinho? O vinho é uma bebida que leva uma fruta, que é feita de uma fruta chamada uva. E também, às vezes, de um pouco de água, às vezes de outras frutas e de outros elementos aí, que se misturam todos para formar ali o vinho. O que o sommelier faz? O sommelier, ele prova o vinho para ver se o vinho é saboroso. Porque o vinho é uma bebida alcoólica, mas o álcool é uma substância que não é saborosa. O álcool tem um gosto amargo, um gosto ruim. Não importa o tipo de álcool que exista. Não importa quais outras substâncias estejam misturadas com o álcool, se mistura o álcool nas frutas, se mistura o álcool no corante, no açúcar, se mistura o álcool com outros elementos e tal, com outras substâncias. O álcool em si, o gosto do álcool em si é amargo. Então o que o sommelier faz? Ele prova para qual produtor ali fez a melhor uva, pegou a melhor fruta, a fruta mais saborosa, fez a mistura ali, fez a mistura que tem que fazer para criar o vinho, de uma forma mais equilibrada, que faz com que o sabor da fruta, o sabor dos elementos ali que estão junto com a fruta sejam maiores, sejam mais fortes que o sabor do álcool. Anulem o sabor do álcool, apaguem o sabor do álcool, para que seja uma bebida prazerosa de se saborear, de se beber. Saborar é boa, né? Para economizar a palavra, mas enfim. Então o que acontece? O suco de uva, se você pegar uma uva, espremer a uva, bater o liquidificador, etc e tal, é a mesma coisa que o vinho, a diferença é que não tem o álcool. Então o que acontece? Tudo é frescuraiada, todas essas paradas que existem, né? Eu tô falando isso porque, voltando ao começo lá do que eu tinha falado do vídeo de hoje, que o Brasil foi feito para não dar certo, que o Brasil foi feito para ser um país de submundo e tal. Por que eu tô falando isso? Porque no Brasil as leis te empurram para fazer o crime, te empurram para cometer o crime. As leis fazem, a existência de algumas leis faz com que o caminho mais fácil, o melhor caminho, seja o caminho do crime. Eu posso dar alguns exemplos para citar isso. Por exemplo, tem um amigo meu, conhecido meu, que ele é formado em educação física, e ele tem curso de PhD, de mestrado, tem curso de especialização, né, além do curso de graduação de educação física e tal. E mesmo assim, apesar de ter todos esses cursos, de ter mais de 10 anos de experiência trabalhando na área, de ter o mestrado, o doutorado, o PhD e tal de educação física, ele ainda tinha que fazer o quê? Para arrumar um emprego. Porque apareceu um emprego para ele, para dar aula em escola. Só que para dar aula de educação física na escola, aula de educação física na escola,
ele teria que ter a licenciatura. E ele não tem a licenciatura. E a licenciatura é a base da graduação da educação física. Porque na faculdade você escolhe fazer 4 anos de licenciatura ou 4 anos de bacharelado. Ele escolheu fazer os 4 anos de bacharelado. Ou você pode fazer a licenciatura plena, que você estuda a licenciatura e o bacharelado no período de 5 anos, que aí você faz 2 anos de matéria de licenciatura, que é os primeiros 2 anos da matéria de licenciatura, é igual aos primeiros 2 anos da matéria de bacharelado. É a mesma grade curricular. A partir do 2º ano da educação física é que muda a grade curricular. Porque a licenciatura vai para um lado com algumas matérias e o bacharelado vai para outro lado com outras matérias. Então, ele teve que voltar para a graduação, teve que voltar o primeiro degrau para a faculdade normal para fazer 2 anos de licenciatura para completar, porque ele já tinha os 4 anos de bacharelado. Fui fazendo esses 2 anos a matérias de licenciatura que ele não teve, para ele poder dar aula na escola. Mesmo ele já tendo experiência em trabalhar na área há mais de 10 anos, mesmo ele tendo conhecimento e tudo mais na matéria, da causa, e tudo, dos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado e tal. Ou seja, o caminho mais fácil para ele seria o quê? Arrumou um emprego ali para dar aula em escola particular, não é escola pública, porque escola pública tem os negócios lá do governo e tal, tem as leis, é diferente das escolas particulares, as leis são diferentes para a escola particular. Então ele negocia com o dono da escola particular, o dono da escola particular assina a carteira dele como outra matéria, como se ele estivesse dando aula de outra matéria, ou serviços gerais, ou outras coisas e tal. Por quê? No CREF dele, se ele estiver trabalhando como professor de educação física, ele tem que estar pagando o CREF. E a mensalidade, a anuidade do CREF é de 50% do valor do salário mínimo. Então, para ele economizar um dinheiro, para ele não gastar metade do salário mínimo pagando a anuidade do CREF, ele negocia com quem está contratando ele, com o contratante, para assinar a carteira dele, se for assinar a carteira dele como outra função e não de professor de educação física ali. Agora, se ele não estiver trabalhando, ele não está trabalhando como professor de educação física, não está trabalhando na área e tal, ele tem que continuar pagando metade do valor do salário mínimo para manter a carteirinha do CREF ativa. Ou então ele tem que passar pelo processo de burocracia para mandar desativar a carteirinha do CREF dele, e aí se ele arrumar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a mais tempo ele arrumar outro emprego na profissão de educação física, ele tem que voltar para a burocracia de ir atrás do CREF para reativar de novo a carteirinha dele. Tudo isso para poder dar dinheiro para o CREF. Para o CREF fiscalizar a profissão de educação física. Para o CREF garantir que não vai ter nenhuma pessoa que não seja formada em educação física exercendo a profissão, trabalhando nas áreas do educador físico, para garantir que exista um piso salarial, um teto salarial para o professor de educação física. Sabe o que acontece? O governo já existe para isso, já existem as leis trabalhistas para isso. As leis trabalhistas que garantem o piso salarial, o teto salarial, que garante que o funcionário vai ser contratado para aquele cargo, para aquela função, e vai ter que realizar só aquele cargo, só aquela função, e não outras funções, e não outros cargos. E ele vai receber o salário dele se ele realizar aqueles cargos, se ele vai ter a carga horária dele, ele cumpriu a carga horária dele, recebe o salário dele, depois de 1 ano tem direito às férias e tudo mais. Mas tudo, os direitos garantidos que o governo garante, que o Ministério do Trabalho garante para aquele profissional, seja da educação física ou de qualquer outra área, nenhum deles é consultado, nenhum deles é perguntado, nenhum deles é colocado pela vontade do profissional em si. São todos colocados todas as cláusulas do contrato, colocados pela empresa. E o governo chancela, o governo autoriza que a empresa coloque aquelas cláusulas no contrato. E aí se o funcionário quiser trabalhar para aquela empresa, ele assina o contrato. Se ele não gostar de alguma daquelas cláusulas, ele não assina o contrato e não trabalha, que vai ter outro que vai trabalhar no lugar dele. Aí ele está lá, ele quer receber um salário X. A empresa fala, não vou te pagar X, vou te pagar Y. Beleza, ou ele aceita receber o Y, ou vai ter outro que vai trabalhar pelo X, pelo Y que a empresa está oferecendo no lugar dele. E isso não tem nada a ver com existir o governo, existir o CREF, existir leis para proteger a vaga de emprego, porque o bom profissional, independente da profissão que seja, ele tem o emprego dele garantido sempre. Então, o que acontece? É só a manipulação pelo dinheiro.
Porque além do governo já tirar o dinheiro do profissional, que o governo decide quanto do seu dinheiro vai ficar retido, seu salário vai ficar, uma parte do salário fica retido por decisão do governo. Não foi ninguém, não foi a população, não foram as pessoas. Não foi quem vota na direita, quem vota na esquerda, não foi branco, negro, hétero, gay, homem, mulher, nortista, sulista, não foi ninguém que foi lá e falou assim, o piso salarial é tal, o teto salarial é tal. O salário vai ser tal para trabalhar tantas horas nessa função. Só que desse salário, uma parte vai ficar retida ali para o INSS, por não sei o que, para a previdência privada, para o seguro, para isso, para aquilo. Uma parte vai ser taxa, uma parte vai ser impostos. Do próprio salário, em cima do valor do próprio salário da pessoa, do povo. E aí os benefícios que aquele emprego, aquela profissão tem que oferecer, de vale transporte, vale alimentação, etc e tal, também não é o funcionário, não é a pessoa que decide quanto que ela vai querer, se ela vai querer ganhar aquilo ou outro ou não. É a empresa. E a empresa através do governo, que o governo autoriza a empresa colocar. Então existe os contratos, todo contrato que você faz, existem dois lados, o lado do contrato, do acordo. Existem as cláusulas que você coloca, existem as cláusulas que a outra pessoa que está fazendo aquele contrato com você coloca. Então vocês fazem o acordo verbal, fazem o acordo no papel, fazem o acordo nominal. Você coloca suas cláusulas, a pessoa coloca a dela e pronto. Mas para você conseguir um emprego, não é assim que funciona. Para você conseguir um emprego, é só a empresa que coloca as cláusulas dela e você aceita ou não. Você não pode colocar as suas. E o governo acha, beleza, o governo, em vez de proteger, o CREF, em vez de proteger, de lutar pelos direitos de quem está ali, de ouvir o profissional, não. Fica só sugando também o dinheiro do profissional. E os profissionais estão trabalhando, tem profissional trabalhando naquela área ali, então para ele trabalhar naquela área, mesmo que ele tenha o diploma ali da faculdade, de curso superior, etc e tal, ele tem que pagar uma taxa para o CREF também, não tem que pagar só para o governo os impostos não, tem que pagar uma taxa para o CREF também, para ele ter mais um pedacinho de papel ali, que é a carteirinha do CREF, falando que ele está apto a realizar aquela profissão. Porque o diploma de curso superior, diploma de graduação, de especialização, de bacharelado, doutorado, mestrado, PhD, não vale nada, não importa. O que conta é a carteirinha do CREF. E, por exemplo, você tira o CREF em Minas Gerais, aí você muda para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para o Amazonas, para Santa Catarina, para onde for. Você tem que ir atrás da onde está o CREF regional lá, para fazer a transferência do CREF para lá. Tudo por quê? Por causa do dinheiro. Porque é aquele estado que vai receber o dinheiro. Você vai receber o seu dinheiro para trabalhar naquele estado, então aquele estado que vai receber uma parte do seu dinheiro. E a carteirinha do CREF está escrito válido em todo o território nacional. Mas quer dizer, se você tirar ela em Minas, ela vale em todo o território nacional, você não tem que transferir ela para lugar nenhum. Se você vai trabalhar em outro estado, você não precisa transferir ela para lugar nenhum, porque ela vale em todo o território nacional. Mas para ter a burocracia, para ter as taxas, para tirar mais dinheiro do povo, você tem que ir lá e fazer o processo. E, por exemplo, fazer o processo aqui no sul de Minas, se você mora em Lambari, Baipendi, Caxambu, Jesuânia, São Lourenço, Pouso Alegre, Varginha, Conceição do Rio Verde, Conceição dos Ouros, Três Corações, Santo Tomé das Letras, etc e tal, você tem que ir até Poços de Caldas para poder registrar sua carteirinha do CREF. Ou se você é de outro estado, tem a carteirinha do CREF do Rio, de São Paulo, etc, outro estado, e vem morar aqui em alguma dessas cidades daqui da região do sul de Minas, você tem que ir em Poços de Caldas para pedir a transferência do seu CREF de lá para cá. Ou seja, é um dos exemplos de como as leis, que o governo permite que existam essas leis, o governo permite que o CREF cobre dinheiro dos funcionários, das pessoas que têm a carteirinha, para as pessoas terem a carteirinha, que os profissionais de educação física paguem o CREF, que os profissionais da engenharia, os pedreiros, os engenheiros, etc., paguem o CREA, que os advogados paguem a OAB, etc. e tal, para que exista essa organização que defenda ali o piso e o teto salarial. Minha boca está ficando seca, vou pegar um pouco de água. Defenda o piso e o teto salarial da profissão. E proteja para que o profissional daquela área tenha o seu emprego garantido e que seja uma profissão oficial, uma profissão séria, reconhecida. Papinho bonito, né? Para manter a sociedade. Mas o que acontece? O exemplo, por existir todas essas leis que permitem que isso aconteça, faz com que
o caminho mais fácil para o profissional de educação física seja o quê? O caminho do crime, de trabalhar sem estar assinado, sem ter a carteirinha do CREF para economizar um dinheiro, não precisar de pagar metade do salário para trabalhar. Um outro exemplo, imagina que seja proibida a bebida alcoólica, cerveja, vodka, vinho, etc. e tal, qualquer bebida que você goste de consumir, é proibido a venda. O que acontece? Por ser proibido, as pessoas vão procurar onde? Em quem está disposto a cometer crime para fornecer o produto que a pessoa quer comprar. Porque se existe o produto, se o produto existe, é porque alguém quer. Porque se ninguém quisesse, ninguém ia inventar, ninguém ia criar. Mas se existe o produto, ainda mais produtos antigos que existem há anos, há décadas, há séculos, que há séculos pessoas consomem aquele produto, gostam daquele produto. Então, se vem uma lei proibindo aquele produto, o que acontece? Vão ter pessoas, porque se aquele produto existe, é porque pessoas que querem aquele produto, e elas vão buscar esse produto de alguma forma. E existem pessoas que vão querer ganhar dinheiro fornecendo esse produto, porque sabem que tem muitas pessoas que querem aquele produto. Ou seja, o governo do Brasil, as leis do Brasil, são criadas para empurrar a pessoa para o crime. A lei da escravidão, a lei da chibata. O patrão falou, manga com leite faz mal. O escravo falou que manga com leite não faz mal. O quê? O escravo está afrontando, desrespeitando, está ofendendo o patrão, falando que o patrão é mentiroso. Por lei, o patrão tem garantido o direito de punir, de julgar o escravo, para que os outros não façam igual. O escravo tentou fugir. Que desafronta, que desrespeito. Tem que ser punido para os outros não fazerem igual. Quanto mais escravo você tiver, é sinal que você é mais rico, tem mais dinheiro, tem mais poder, é mais respeitado na sociedade, é um cidadão de bem que venceu. É um cidadão que está do lado das leis, que defende as leis, que vive de acordo com as leis. É o senhor de respeito, que tem muitas terras, muitas posses, muitos escravos, que tem muitos seguidores no Instagram, que tem muitos likes, visualizações e comentários nos seus posts. Então você é super importante, influência e tal, de respeito, tem que ser mais respeitado, tudo que você fala tem que ser levado a sério, tem que ser ouvido, é mais importante do que os outros que não têm o mesmo patamar que o seu, a ostentação. O poder, a vontade de você ser honrado, só você poder comprar aquele carro, só você poder ter aquele tipo de apartamento, de casa, só você poder fazer aquilo, só você ter aquela roupa, aquele relógio, aquele número de escravos, aquele número de seguidores. Isso aí é ostentação, que faz com que as coisas não funcionem, faz com que as coisas não dêem certo. Porque hoje em dia, com a tecnologia que existe, se os governos pegarem o dinheiro que os governos têm dos impostos, eles constroem fábricas autônomas, fábricas automáticas, robôs, androides, dotados de inteligência artificial, que ficam, já acontece isso, já existe isso em alguns países, que ficam fiscalizando a fábrica, o funcionamento da fábrica, se as máquinas estão produzindo, fazendo a manutenção, o reparo na fábrica, a fábrica autônoma, fábrica sendo do governo, mantida pelo governo. Então tem como fazer fábrica para construir tudo, tudo que existe, sofá, cama, televisão, celular, bandeira, roupa, capacete, moto, carro, etc, tudo. E produzir tudo de uma forma barata, de uma forma que, se a gente parar para pensar, já existe muito mais apartamento, muito mais arma de fogo, muito mais carro do que pessoas. Porque quantas e quantas pessoas são donas de prédios e prédios com mais de 30, 40, 50 apartamentos? Quantas casas estão aí com faixa de aluga e de vendes? Quantos carros abandonados aí em pátios, em garagens, com algum defeito simples, ou outros até funcionando 100% perfeitamente? Quantos carros aí em lojas de veículos usados e veículos novos? Nas fábricas, nos pátios das fábricas, nas garagens de famílias aí de 2, 3 pessoas que tem 5 carros na garagem. Então, assim, se a gente parar para pensar, o que acontece? Nem todo mundo quer as mesmas coisas. Então tem gente que gosta de carro, tem gente que mesmo que tem a fábrica lá de carro, você quer o carro, é só chegar na fábrica e pegar o carro. Tem gente que mesmo assim não vai chegar, não vai querer, não vai se interessar, não quer saber de ter carro. Então não tem desperdício, não falta, não vai ter falta de material para atender todo mundo, porque nem todo mundo quer a mesma coisa. Então o que acontece? As fábricas lá produzem tudo. Tudo é vendido barato por centavos, porque a produção é barata, porque a matéria-prima, os robôs, as máquinas pegam a matéria-prima em qualquer lugar, levam para a fábrica, na fábrica criam o produto e pronto. E o transporte do produto da fábrica para as lojas, para os mercados, etc.,
também feito tudo robotizado, tudo por drone, tudo por robô com inteligência artificial, controle remoto, etc e tal. Então não tem praticamente trabalho humano em nenhuma área. As únicas áreas que vão ter trabalhos humanos são as que precisam do feeling humano e tal. Daria para já existir isso hoje em dia. E o trabalho ser por hobby, por prazer. Ah, você sabe pintar, então você pinta um quadro porque você quer pintar o quadro e dá o quadro para aquela pessoa de presente. Você faz lá uma obra de arte e tal, você dá aquela obra de arte para a pessoa. Você vai na fábrica, pega um carro assim assado, ele vai e leva de presente para a pessoa. E não custa praticamente nada para você. O trabalho é feito só por prazer, por lazer, por hobby, por quem gosta de fazer aqueles trabalhos que usam o feeling humano para fazer, né? Terapia, psicólogos, trabalhos assim mais corporais, mais manuais, etc e tal. O resto tudo máquinas podem fazer. E máquina não tem salário, máquina não cansa. A manutenção da máquina é automática na fábrica, os robôs, os androides fazem. A fábrica sendo do governo, sendo de todos, não tem dono, então não tem ostentação, então não tem classe social. Porque todo mundo pode ter de tudo. É só chegar na fábrica e pegar. Só que nem todo mundo quer a mesma coisa. Mas acaba toda a ostentação, toda a guerra, toda a indiferença. De que todo ser humano é tudo igual. Poderia ser assim o mundo. Mas o ego não deixa, porque as leis, a manipulação de gado, são feitas para deixar o gado cego, para o gado não ver isso, para o gado não perceber isso, porque está muito ocupado com as superfícies. Igual tem um post aí rodando na internet hoje, do cara chegando, colocando as mãos na orelha da criancinha pequena e tirando ela da pista de dança. E aí a legenda lá, pai tira a filha da festa porque não gosta da música que está tocando. E aí divide opiniões na internet, polêmica, é criticado na internet, etc e tal. Militâncias e coisas que só acontecem na internet. Por quê? Em qual situação na sua vida, que você estava em algum lugar, em uma festa, viu um adulto chegar lá, puxar a criancinha, sabendo ou não que ele é o pai da criancinha, viu o adulto lá chegar, puxar a criancinha para tirar a criancinha da pista de dança. Aí leva aquela criancinha para a mesa onde está a esposa do cara lá, os dois com aliança, então você descobre que eles são casados por causa disso, você vê a aliança na mão dos dois, e eles vão, aí você chega lá neles, por que você está tirando sua filha da pista de dança? Por que você está educando a sua filha desse jeito? Por que você não quer que a sua filha ouça essa música? Sua filha tem que ouvir essa música porque eu quero que a sua filha ouça essa música. Porque eu que sei como que a sua filha tem que ser educada. Porque a sua intenção de tirar a sua filha da pista de dança essa hora, eu é que sei, eu é que defino. Você está tirando ela da pista de dança por causa disso e disso e daquilo. Eu é que sei, eu que rotulo, eu que falo como você tem que educar a sua filha. A música que a sua filha tem que dançar, tem que gostar, tem que ouvir. Em alguma situação na vida acontece isso. Acontece essa militância, essa lacração. Ou na vida cada um tá na sua. Você nem tá vendo o pai lá pegar a criança e tirar a criança da pista de dança para levar embora, porque tá na hora do casal ir embora para casa, ou porque chegou o lanche, ou por qualquer motivo que seja. Quem que tá ligando para a vida dos outros? Ninguém tá ligando para a vida dos outros, só na internet que tá acontecendo essa militância, essa lacrolândia toda, esses posts todos, por causa disso, por causa dessa manipulação de gado, simples e puramente. O gado não perceber as coisas importantes, porque usa a raça, o gênero, a classe social, etc e tal, como se fosse o que define a moral, o caráter, a índole, a inteligência, o nível intelectual da pessoa, se a pessoa é gente boa ou não, em quem ela vota, qual religião que ela tem, qual emprego que ela tem, a classe social dela, a raça dela, para poder julgar ela, poder falar que a intenção dela é isso, é aquilo, por causa da raça, da classe social, do gênero de quem ela vota, da religião dela, do tipo que ela torce. Já parou para pensar sobre isso? Como que o Brasil é feito para dar errado por causa dessas coisas? Se o Brasil fosse feito para dar certo, como seria tudo diferente? Sistema de ensino, quem trabalha nos 3 poderes, obrigado a matricular os filhos na escola pública. Quem trabalha nos 3 poderes, obrigado a usar o SUS em caso de emergência. Obrigado a usar o transporte público para ir de casa para o trabalho, para ir lá do Congresso, para o Senado e tal, no transporte público. Quem trabalha nessas áreas deveria fazer isso. Igual o professor faz, igual o porteiro faz, igual o pedreiro faz, o segurança faz, igual o enfermeiro faz, igual quem trabalha todas as outras profissões fazem, menos os políticos que estão na mamata lá dos 3 poderes. Já parou para pensar nisso? Por que ninguém questiona isso? Porque estão todos ocupados com o que o jogador do tal time lá fez, com quem que tal jogador está transando, o que a influência falou, qual que é a raça da influência, a classe social da influência, o gênero da influência, com o que a influência transa. Por que a tal música está bombando, por que tal cantor fez tal música, etc e tal. Tudo para manipular o gado, por que cantor vai votar em tal candidato. Já parou para pensar nessas coisas? Aí o vídeo, paz para todos, fui!